Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias do sabadão. Finalmente, Bruno César deu adeus aí ao Vasco, fechou o contrato e com pena fiel. Vamos falar mais dessa saída desse jogador. Também vamos falar aí da possível chegada do Jefferson Monteiro, hein? A diretoria do Vasco tem possibilidade de trazer esse reforço, mas tem um porém. Vamos explicar melhor aqui a situação desse jogador. Também vamos falar aí do que esperar da partida do Vasco para amanhã contra o Atlético Mineiro, hein? Vai ter mudanças no time titular e também aonde você vai poder assistir esse jogo. Pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é muito fácil, de graça, meu amigo. Se você é novo, se inscreve aí, dá essa força para o nosso canal continuar crescendo. Agora vamos em busca de 120 mil, né? A gente chegou a 110. Vamos aí tentar atingir mais uma marca importante aqui pra gente. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco irá enfrentar amanhã às 8h30 da noite o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo terá transmissão aí do Sport TV, exceto para Minas Gerais, e também do Premier Clubes para todo o Brasil. O Vasco tenta se recuperar aí depois de muitos jogos sem vitória, né? 4 jogos sem vencer. O Vasco precisa dar uma resposta, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e vai ter nada mais, nada menos pela frente aí o líder da competição, o melhor time do Campeonato Brasileiro, e com certeza vai ter uma grande dificuldade para essa partida. E já pensando nisso, o Ramon Menezes teve um tempo aí para treinar a equipe, vai ter algumas voltas importantes no time titular e também vai barrar um jogador. O Iago Pikachu não está cotado para ser titular da equipe. A provável escalação do Vasco deverá ser Fernando Miguel ou Miranda. O Vasco pode jogar aí com 3 zagueiros ou Miranda jogando ali realmente como lateral direito. O Ricardo Graça de volta à equipe, Leandro Castan e o Henrique. Esse será o provável sistema defensivo do Vasco. No meio campo, o André está de volta também para essa partida. Tem uma dúvida aí se o Juninho vai ter condições realmente de poder entrar em campo ou se vai entrar aí o Bruno Gomes no meio campo. Fato é de que o Felipe Bastos não vai ter oportunidade de ser titular da equipe, hein? Realmente ele perdeu a vaga de titular no Vasco e vai ficar no banco de reservas. E completando o meio campo, o Martim Benítez, e no ataque, o Vinícius, Thales Magno e o artilheiro German Cano. O Vasco provavelmente deverá entrar em campo com essa equipe e se tiver uma ou outra alteração vai ser essa talvez aí do Bruno Gomes entrando no lugar do Juninho, ou talvez aí o Ramon Menezes repense a oportunidade de jogar com 3 zagueiros e mantenha aí o Iago Pikachu de titular, o que eu acho difícil, né? Porque se ele fosse manter o Pikachu, não iria ter essa provável escalação, o Iago Pikachu fora da equipe. Eu acho que vai sim jogar com 3 zagueiros, o Miranda jogando meio que improvisado ali pelo lado direito, já que é um zagueiro que tem uma certa técnica, né? Com certeza pode se sair bem jogando ali como lateral. E a gente espera e é ansioso para essa partida do Vasco, já que essa semana, no meio da semana, não teve jogos do Vasco, né? Sem estresse, né, pessoal? O torcedor vascaíno não ficou estressado com o Iago Pikachu, mas já vai ter jogo amanhã e jogo muito duro, pedreira, e a gente torce muito pro Vasco manter esse bom retrospecto que vem tendo aí nos últimos campeonatos brasileiros frente ao Atlético Mineiro, jogando lá em Belo Horizonte. E o Vasco provavelmente, se vencer o Atlético Mineiro, poderá voltar aí para o G4, que é uma posição que o Vasco tem que sempre estar se mantendo, né? Tem sempre que se manter ali no pelotão da frente, entre os 4 primeiros que buscam vaga pela Libertadores. Aí sim, se o time contratar os jogadores que vêm sendo especulados, o Ramon conseguir montar um time bom, aí sim a gente pode, quem sabe, sonhar com títulos, mas tem que fazer sua parte e continuar somando pontos. Não pode perder, porque já perdeu aí alguns jogos. O ponto conquistado nessa partida tem que ser muito valorizado, já que é um jogo fora de casa e o Vasco ainda tem um jogo a menos. E deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida do Vasco. Vai ser um jogo duríssimo. Na minha opinião, o Vasco vai vencer por 1-0 e chorado com o gol do argentino German Cano, hein? Quando o Benítez está em campo, o Cano também, as chances de vitória são muito altas. Apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, o Vasco naquele dia foi um mal como um todo. E a gente espera que o Ramon monte uma equipe melhor para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, assim como foi contra o Santos, né? O Vasco estava cheio de desfalques, o Vasco fez uma boa partida e quase saiu vencedor daquele jogo, se não fosse o seu Ribamar. O Vasco sacramentou aí a saída do meio-campo Bruno César. O Vasco acertou o empréstimo do jogador junto aí ao Penafiel de Portugal até maio de 2021. Vale ressaltar que o jogador tem contrato com o Vasco até 2022. O jogador assinou por empréstimo com o clube português. O Vasco irá arcar com metade dos salários e o jogador irá disputar aí a segunda divisão
do Campeonato Português. Tomara que o Bruno César se destaque por lá e o time compre ele no final do seu empréstimo, né? E a gente espera que isso aconteça já pro Vasco tentar corrigir a burrada que fez em contratar o Bruno César, porque é um jogador que não fez absolutamente nada com a camisa do Vasco. A gente já esperava realmente durante essa semana que ele fosse sair e realmente confirmou aí a saída do Bruno César, e ele não é mais jogador do Vasco, pelo menos até maio de 2021, quando termina o seu empréstimo com o clube português. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa saída do meio-campista, né, que não fez absolutamente nada realmente com a camisa do Vasco, a não ser aquele golzinho de falta no clássico contra o Fluminense. Bom, um saindo e outro podendo chegar aí ao Vasco, né? O Vasco negocia aí com muitos jogadores para tentar reforçar a equipe aí pro restante da temporada. Também tem a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, são as competições que o Vasco está disputando. O nome que vem sendo ventilado aí é o do equatoriano Jefferson Monteiro. O nome desse jogador teria sim agradado a diretoria do Vasco e estaria aí dentro das possibilidades financeiras do Vasco essa contratação, já que ele é um jogador que também está sem clube, assim como é o seu parceiro Antônio Valência, né? Ambos são equatorianos e poderiam chegar aí ao Vasco somente acertando seus salários. Mas o Vasco vê um grande empecilho aí nessa possível contratação do Jefferson Monteiro. Ele tem um histórico de muitas lesões e isso teria preocupado a diretoria do Vasco. O jogador teria sido oferecido aí por intermediários ao nosso time, teria sim gostado do nome desse jogador, mas o que realmente impede aí talvez o Vasco de acertar com o Jefferson Monteiro é as lesões. O Vasco, por contrapartida, está quase acertando aí a contratação do Antônio Valência e do Blesse, né, que a gente sempre está falando aqui desses jogadores, e provavelmente nessa semana o Vasco deve concretizar aí a contratação desses dois jogadores e esperamos aí que o Vasco traga pelo menos mais um meio campo para a equipe, porque é necessário. Porque eu sempre estou falando aqui, quando o Martim Benítez não joga, fica bem complicado, sem armador no meio campo, o Vasco vai ter que jogar com aquela trinca de volantes que não cria absolutamente nada e fica bem complicado. O Vasco tem que tentar aí buscar mais o meio campo. Essa semana também teria vazado informações que o Vasco estaria interessado no Gustavo Scarpa. Ontem eu já vi informações que o jogador estaria a um passo de fechar com o Botafogo por empréstimo. Bem complicado, né? A diretoria do Palmeiras nunca libera jogador pro Vasco, libera pro Botafogo, mas não libera pro Vasco. Bem complicado. E ainda falam que isso é parceria, união se diz. É união bosta nenhuma, cara. União é só entre vascaínos, não tem essa. Tomara aí que o Vasco consiga resolver essa situação do meio campo e contrate aí um meia de qualidade para trazer pro elenco, para somar para esse time aí, porque se o Martim Benítez se contundir, aí a coisa vai ficar feia. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixem aí nos comentários sobre a saída do Bruno César. Também aí essa possível contratação do Jefferson Monteiro, mas tem esse porém aí, esse histórico de lesões do atleta. Isso seria talvez o entrave que emperra aí a negociação. Também falo o que você espera para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.